Para quem veio ver essa live agora, né? Essa live vai ficar gravada. Eu vou falar sobre o metabolismo dos fármacos, que é uma aula específica para alunos de uma professora chamada professora Noélia. Mas como é uma matéria, né? Metabolismo do fármaco é sempre uma matéria muito importante, então pode ser que ajude outras pessoas. Por isso que eu tô fazendo pela live, por isso que eu tô deixando aqui gravada para todo mundo, tá bom? Eu vou apresentar de acordo com os slides dela, por isso que eu vou jogar os slides aqui. E aí, qualquer dúvida, tem um botãozinho bom dia, um botãozinho com uma interrogação, vocês fazem a dúvida por ali, que fica mais fácil para eu responder no fim. Eu vou colocar os slides, falaram que tinha como, vamos tentar. Então, você que está assistindo isso pela primeira vez, é a minha primeira live dando aula, né? Então, você pode ver que daqui a pouco, quando você for assistir daqui a alguns meses, a live vai estar muito mais evoluída. Que eu saí da câmera? Não, perguntas. Puxa vida. Sabia que tinha como, viu? Mas falaram que tinha, pelo menos, né? Aqui não dá. Vamos de novo. Não. Que legal. Não vou conseguir colocar o meu slide aqui. É através de uma bolinha, né? Com certeza não. Não vou encerrar o vídeo. Não vai dar. Não. Bom, vai sem slide, gente. Depois a gente vai ter que pensar como que a gente vai fazer essas aulas sem slide. Porque eu testei, né? Não testei exatamente. Eu treinei e entrei e eles não tinham. Se alguém tiver uma ideia aí de como me manda aí no chat. Eu não consigo tirar vocês daqui. Bom, vamos começar a aula. E aí a gente vai seguindo aí, através do que a gente já viu, tá bom? Vou mudar minha conformação aqui. Infelizmente, porque eu queria tanto conseguir colocar pra vocês o slide aqui, através da bolinha. Esse aqui eu vou inverter a minha câmera, não é isso? O vídeo eu vou travar. Nem ideia, né? Ninguém aí pra me dar um... É do celular. Ai, coloquei um filtro aqui. Tira o filtro. Com a cara amassada mesmo, não tem problema não. É aqui mesmo. Não tem, eles falaram que teria uma bolinha aqui do lado e eu clicaria e conseguiria colocar as minhas fotos aqui, porque eu tirei foto de todos, sabe? Mas não consegui. Tudo bem. Vai lá, Herbert. Depois eu vou deixar gravado aqui. O próprio Instagram. Do próprio Instagram. Bom, vocês têm o slide aí, né? Depois eu vou ver como que vai ficar isso daqui. De qualquer forma, eu vou falando sobre o que a gente precisa fazer. E aí, queria muito colocar, mas não vai dar. Vamos lá. O que a gente vai falar sobre os metabólitos dos fármacos? O metabolismo dos fármacos, certo? Então a gente vai falar sobre a questão da transformação desses fármacos. Porque a partir do momento que esse fármaco ele entra no corpo, ele precisa fazer a sua ação e, consequentemente, ele vai sair depois. Porque senão ele vai ficar lá eternamente, essa não é a ideia, certo? Então, ele tem um tempo de ação, por isso que a gente toma medicação de tempos em tempos. E isso é de acordo, por exemplo, se a gente tem a dipirona de 6 em 6 horas, a gente vai ter um antibiótico de 8 em 8, suponhamos. Por quê? Porque cada um tem um tempo de eliminação. Então, ele age por um tempo maior, e aí tem medicamento que é 24 horas, tem medicamento que é um mês, enfim, tem tudo isso. E aí, o que facilita isso? O que facilita com que o fármaco fique dentro do corpo e o que facilita para ele sair do corpo? A
lipofilicidade. Então, por exemplo, se esse fármaco ele é muito lipofílico, se esse fármaco ele tem ele tem menos afinidade com a água, ele é mais afim das células, ele tem maior afinidade com as células. Então, ele vai entrar nessas células de uma forma mais fácil. E aí, quando você quer eliminar esse fármaco, quando você quer avisar o corpo que você tem que tirar ele do seu corpo, vai acontecer um metabolismo, vai acontecer uma biotransformação nesses fármacos. Com o intuito do quê? De tornar ele mais hidrofílico, de fazer com que ele fique mais afim da água e, consequentemente, ele saia excretado. Ele saia pelo rim, por exemplo, uma das formas de excreção. Então, essa é a primeira ideia da gente fazer uma biotransformação, da gente movimentar, da gente mudar a afinidade desse fármaco. Então, se ele for mais lipossolúvel, isso é uma coisa que vocês têm que saber, se ele for mais lipossolúvel, ele é mais afim das células, ele vai ter mais facilidade de entrar na célula. Se ele for hidrossolúvel, mais afinidade com a água, ele vai ser menos afim da célula, ele vai ter menos facilidade de entrar na célula e, consequentemente, ele vai ser excretado. Isso é uma forma de você avisar para o corpo que ele tem que excretar um medicamento. Então, ok. E aí a gente vai ter duas formas de acontecer esse metabolismo. A gente vai ter duas fases, certo? A gente vai ter a fase 1 e a fase 2. O que acontece? Na fase 1, a gente vai... existe uma mudança conformacional, existe uma mudança na estrutura desse fármaco. Então, por exemplo, quando a gente muda a estrutura desse fármaco, a gente faz com que ele mude a função. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, somos bípedes, certo? Andamos. Se a gente quebra as duas pernas, a gente perde a função da perna, não é isso? A gente para de caminhar. Então, você mudou a estrutura conformacional do corpo e ele perde uma das funções dele. É a mesma coisa com o fármaco. Quando você está na fase 1, você muda, ele vai passar por um processo de biotransformação e essa mudança de estruturalmente da molécula faz com que ela perca a função dela. Então, isso é uma das formas de mudar a sua função, né? E, consequentemente, ele vai ser excretado. Essa não é muito eficiente, certo? Então, assim, nem todos os fármacos vão ser excretados passando apenas pela primeira fase, simplesmente mudando a conformação dela. Então, a gente teria que passar por uma segunda fase. Existem fármacos que são eliminados assim? Existem, mas são muito poucos. E nem sempre são muito eficientes esse tipo de excreção, então demora muito para excretar. Então, a gente vai ter mais uma fase. Então, a gente tem a fase 1, que eu mudo a conformação dele, eu mudo a estrutura dele, e vou ter a fase 2, onde eu vou fazer uma conjugação, uma biossíntese. Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar uma molécula, uma outra estrutura, junto com esse meu fármaco, para mostrar para o corpo que eu tenho que eliminar ele, certo? Então, quando eu conjugo, quando eu faço essa conjugação, essa junção, ele perde função. Então, é a mesma coisa que eu falo. Você tá caminhando com a sua esposa no shopping. Aí vocês precisam ir embora, né? E aí passa por um monte de vitrine. Você tá caminhando sozinho e ela tá caminhando sozinha. Ela fica fazendo o quê? Olhando pra vitrine. E isso te demora, né? Tipo, mano, não vou sair desse shopping nunca, né? Eternamente vão ficar aqui. Então, quando quando você quer fazer isso, um processo mais rápido, o que você faz? Você conjuga. Você dá a mão pra ela e fala, meu amiga, vambora, que senão a gente vai ficar nesse shopping aqui eternamente. Não dá. Entendeu? Então é uma forma de conjugação. Você agrega, você se junta com uma outra molécula, então você se juntou com a sua esposa e leva ela para fora. Então até aí ok, certo? A gente tem duas opções, duas formas, né? Duas fases de biossíntese, de biotransformação. A primeira, eu vou ter uma mudança na função dessa minha célula, porque eu vou ter mudado ela conformacionalmente, eu vou ter que mudar a estrutura dela. A gente vai ver algumas formas de fazer isso. E a fase 2, a gente vai fazer uma conjugação. A gente vai juntar essa molécula com uma outra molécula que faz com que mostre para o corpo que esse fármaco tem que ser excretado. Tudo bem? E aí a gente tem alguns órgãos que são mais fáceis de... tem uma função mais específica para biotransformação. E nisso a gente pode citar 4. A gente pode falar o fígado, que é um dos órgãos que mais faz biotransformação de fármaco. A gente vai ter o rim, o pulmão e, em geral, a nossa via gastrointestinal, que tem muitas enzimas ali que reagem com os fármacos e podem deixar eles menos ativos, certo? Então, 4. Fígado, que é o mais comum, o rim, o nosso pulmão e, em geral, a nossa via gastrointestinal, certo? E aí a gente vai falar sobre como isso acontece e aonde isso acontece.
A biotransformação, vamos pegar do fígado, certo? A gente vai ter quatro frações que são chamadas assim, que tem essas enzimas, digamos, que vão agir, né? Que vão atuar fazendo toda essa função. Então, a gente vai ter a fração mitocondrial, que é a mitocôndria. Lá, a gente tem uma enzima que é muito importante. Grava isso, porque você vai usar isso muito tempo, isso na farmacologia. Chama uma enzima chamada MAO, monoamino oxidasa. MAO é uma enzima que ela age muito em neurotransmissor. Então, por exemplo, ela faz com que esses neurotransmissores percam um pouco de afinidade pelo neurônio. Então, você imagina, você tem um neurotransmissor que te dá euforia, você fica feliz, né? Com esse neurotransmissor, porque são neurotransmissores que deixam a gente feliz e triste, falta de neurotransmissor. Então você tá eufórico, é muito bom essa sensação de ser eufórico, não é isso? Só que imagina se você fosse eufórico o tempo todo, né? Um dia inteiro eufórico. O que isso acontece? Isso causa um efeito colateral, né? Você vai acabar tendo outros problemas a partir disso. Se você fica muito eufórico, você pode perder um pouco da sua razão, você pode acabar tentando se matar, entende? Assim, tudo que é em excesso faz mal, né? Então, assim, a gente tem que ter uma compensação desses neurotransmissores, dessa relação dessa ação, do tempo de ação de neurotransmissor, por mais que ele seja bom, por mais que isso nos torne uma pessoa feliz. Então, esse desligar esse neurotransmissor é uma responsabilidade da MAO, é uma responsabilidade dessa enzima. Então, ele deixa esse neurotransmissor com um pouco de menos afinidade, né, pelo neurônio, e aí ele vai desligando e ligando de acordo com o seu dia a dia. Então, isso é uma das funções dela. Quando você fala de microsoma, né, tem a fração microsomal. O que é essa fração? Em geral, dos locais que ela age é no fígado. E como que isso acontece? Ela é como se fosse uma bolsa. Vamos pensar que eu tenho uma bolsa e dentro dessa bolsa eu tenho um monte de enzima, certo? Essa bolsa ela fica acoplada numa organela que chama retículo endoplasmático liso. Caso você não lembre disso, você tem que dar uma voltadinha lá na biologia, certo? Então é uma enzima. É uma organela que a gente tem dentro da nossa célula que chama retículo endoplasmático liso. Do lado, grudadinho com essa organela, a gente vai ter como se fossem bolsinhas. E dentro dessas bolsinhas a gente vai ter enzimas. E essas enzimas, uma das famosas enzimas é o citocromo P450. Né? Eu acho que imagino que vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida a questão dessa enzima. E ela é muito importante. Ela tem um monte de função. E aí a gente vai tratar da função voltada para a nossa aula, que é a biotransformação de fármaco. Ele é muito importante porque, assim, sabe aqueles fármacos que são muito lipossolúveis? Lembra que eu falei lá, lipossolúvel? Ele tem mais afinidade pela célula, certo? Então, quanto mais lipossolúvel ele for, mais difícil é você tirar esse fármaco de dentro de você. Existe um estudo dizendo, porque essa P450, ela age muito bem nesses fármacos que são muito fortes. Tipo, mano, eu não vou embora. Sabe aquele seu parente que vai pra sua casa e nunca mais vai embora? Então, ele é tipo isso, sabe? Ele age nesse tipo de parente, sabe? Que não vai embora nunca. Então, tem um estudo que eu tava lendo uma vez que eles fizeram tipo uma analogia. Se a gente não tivesse essa P450 em questão voltada para fármaco, significa que se você tomasse um fármaco, se você ingerisse um fármaco, ele poderia demorar 100 anos para sair do seu corpo. Sendo que com a P450 agindo e biotransformando ele é liberado durante 3 dias. Então, sem ele, vai ser aquele cara que tipo, mudou para sua casa e vai viver com você até morrer, tá? Então, é isso. Então, assim, ele é muito importante. A P450 vocês têm que levar em consideração, porque ele vai agir nessa fração microsomal, lá no retículo endoplasmático liso, beleza? E por último, a gente tem uma fração livre, que é a que fica no citoplasma, certo? Então, lá dentro do citoplasma, a gente vai ter algumas enzimas que também fazem a função de juntar fazer essa conjugação, né? Juntar com o nosso fármaco para eliminar, beleza? Até aí tá ok? Então, a gente tem que lembrar que a fase 1, essa mudança conformacional, lembra que a gente falou? Mudar a estrutura física, digamos assim, né? Para ficar didático. A física do seu fármaco, ele vai acontecer no retículo endoplasmático liso, que é a fase 1. A fase 2 já acontece mais no citoplasma, que é onde eu vou ter as enzimas que vão conjugar isso, beleza? Fechou. Uma coisa que também é importante vocês saberem, quando a gente fala de apolar e polar, apolar
polar. São duas... quando a gente fala de um composto apolar, significa que esse composto é mais lipossolúvel. E se ele é mais lipossolúvel, fica muito tempo na minha pele, o que acontece? Ou na minha pele, no meu corpo, eu posso tornar isso uma coisa tóxica. Vocês lembram disso? E quando a gente fala em questão de toxicidade, o que muda fala aí pra mim no chat. O que muda para um medicamento ser pra tratar e um medicamento pra te matar? O que muda? Fala aí pra mim no chat. O que vocês acham? Qual que é a diferença? O que precisa mudar? Como fala a pergunta boa, assim? Qual a quantidade de... Não, eu vou entregar, não valeu esse, vai. Vou passar pra próxima. Próxima vez eu vou fazer uma pergunta mais difícil. O que eu quero dizer? Que quando a gente tem uma quantidade boa, dose, essa que eu queria que vocês falassem. Muito bom, Eduardo. Quando eu falo pra vocês que um medicamento ele pode tratar como ele pode mudar, o que faz essa diferença é a dose, né? Eu posso ter uma dose pra tratar e como posso ter uma dose pra te matar. Então, por quê? Porque existe uma toxicidade, porque quanto mais lipossolúvel, mais ele vai ficar dentro do seu corpo e mais ele vai agir. Quanto mais tempo ele agir, ele pode te matar. Boa, Paula. Dose, certo? Então, a gente vai fazer com que eu tire essa apolaridade e torne ele mais polar. Por que eu tô falando desses termos? Que pode cair na prova dessa forma. Então, lipossolúvel, ele é mais apolar. Hidrossolúvel, ele é polar, porque a água é polar. E aí a gente tem um casamento. Polar, polar, apolar, apolar. Beleza? Então, consequentemente, quando eu tenho um composto mais polar, eu vou ter ele menos afim, eu vou ter ele mais fácil de ser eliminado. Lembra disso? Composto polar, composto hidrossolúvel, ele sai mais rápido do seu corpo, beleza? Lembra de qual que é o órgão que é mais... Qual que é o órgão principal na biotransformação? Quem fala aí? Qual que é o órgão principal na biotransformação de fármaco? Ninguém lembra? Não, ninguém lembra. Rapaz. Órgão principal na biotransformação do fármaco. Eu tenho 4, falei 4. Qual que é o mais importante? O fígado. Isso vocês têm que saber. Fígado é um órgão que mais faz a função de biotransformação. Tá? Não que outros não façam. Isso aí, boa, fígado. E qual é a função? O que a gente está falando? A gente vai fazer com que ele se torne mais polar, certo? Através do quê? Através das nossas fases de biotransformação. Fase 1, fase 2. Quando a gente passa pela fase 1, tô fazendo uma revisão, hein? Fase 1, o que a gente vai mudar? A gente vai mudar a estrutura conformacional dele, a gente vai mudar a parte... Ah, tá, demora? Vou esperar mais, assim, a paciência mínima, né? A fase 1, então a gente muda essa parte da função dele por ter mudado a estrutura dele, e depois a gente vai ter a fase 2, onde a gente vai fazer a conjugação. É aquele marido que cata a mulher e fala, mano, para de ficar olhando as prateleiras aí, vamos embora, senão a gente não vai embora desse shopping. Mais ou menos isso. Vamos lá. Uma coisa também que é uma questão muito importante. Lembra que a gente falou na aula passada, que eu não vou ter, provavelmente quem esteja assistindo gravado, se não assistiu minha primeira aula, que eu não mandei aqui pelo Instagram, não vai lembrar, vamos fazer só uma revisão. Quando eu falo a questão de você ter um receptor, né? Porque o fármaco vai agir dentro de um receptor. Lembra que a gente falou do Pac-Man? E aí o que acontece? Lembra que eu falei também que isso é específico. Então, assim, em geral, os fármacos, ele tem uma especificidade por esses receptores, né? Esses receptores eles agem em algum momento. Mas eles precisam ter uma certa combinação, né? Assim, né? Chega bagunçado, nem te conhece e já vou encaixando. Não funciona desse jeito. Você tem que ter, no mínimo, uma afinidade por isso. E aí, só que quando a gente está falando de conjugação, quando a gente está falando de uma forma de eliminar esse fármaco e ele age dentro do fígado, essa reação de transformação dentro do fígado, esses receptores ou essas enzimas, elas precisam ter uma menor especificidade, elas têm que ser menos específicas, porque se elas forem muito específicas, acaba limitando a ação de biotransformação do fígado. Então, nesse momento, a gente vai ter enzimas um pouco menos específicas quando a gente compara numa ação, tá? Aí a gente vai lembrar, eu preciso que vocês lembrem de 3 pontos, anota aí, e outra, eu quero a galera
no Anki, viu? Eu vou fazer um vídeo aqui, vou deixar, porque eu quero que vocês coloquem essas coisas no Anki. Precisa repetir, repetir, repetir até entrar. E eu vou fazer vocês fazerem isso, vocês vão ver. Então, a gente vai ter três fases, três formas, né, principais nessa fase 1, certo? Eu vou ter a reação de oxidação, redução e hidrólise. Oxidação, redução, hidrólise. A oxidação e a redução, elas agem principalmente na carga eletrônica. E aí a gente volta um pouco lá mais na química, mas aqui não é o foco. Então, o que vocês precisam entender é que eles vão mudar a estrutura, elas vão, sabe, como se fosse polos de pilha, assim, sabe? Então, assim, eu vou deixar ela, eu vou mudar a quantidade de elétrons e isso vai mudar a conformação dela. Então, oxidação e redução vai agir nessa forma. Quando eu falo de hidrólise, lembra, hidrólise. Lise é quebra, hidro é água. Então, o que acontece? A água faz com que faz parte da quebra dessa molécula. Então, lembra que a gente fala que quebrou a perna? Então, assim, você perde a função por ter quebrado alguma coisa. Quando você tem essa quebra de parte da molécula, você tira a função dela. E a água é um dos compostos que ajudam isso. Então, ela quebra, ela faz a lise. Uma quebra a partir da água, ok? Então, fase 1, redução, oxidação, hidrólise, beleza? Então, quando acontece tudo isso, eu vou ter um aumento... Que bom, Eduardo, feliz. Quando você tem um aumento de... você vai aumentar a polaridade. Lembra que a gente falou de apolar e polar? Então, quando você vai fazendo essa biotransformação, você vai fazendo com que essa polaridade vá aumentando, certo? Vai se tornando mais polar. E quando você faz isso, você causa uma inativação. Só que aí entra o pulo do gato. Não é só isso, né? A biotransformação não faz só a inativação do fármaco, então tem que tomar cuidado porque isso pode cair em prova e vocês errarem porque vocês vão ficar na cabeça que, nossa, biotransformou, então inativou. Não, calma, né? Vamos com calma. Existem algumas medicações que elas são, a gente chama de profármaco. O que são os profármacos? São fármacos de forma inativa que entram no corpo. Por quê? Porque eles precisam entrar mais devagarzinho, sabe? Não é assim, chegou e já vai fazendo a bagunça. Não, calma, entra, senta, faz amizade, depois você faz a sua ação, entende? Então, quando eles chamam de profármaco, e parte da função do fígado, a responsabilidade por essas biotransformações é que isso transforma esse fármaco inativo em ativo. Então, além dele inativar, em algum momento, né, se ele precisar inativar um fármaco para liberar esse fármaco, né, conjugar ou fazer uma biotransformação que seja, ele também pode ativar. Então, eu tenho duas funções aí. Eu tenho a biotransformação que vai inativar e eu posso ter uma biotransformação para ativar, para fazer com que esse fármaco passe a ter função. Não esqueçam disso, certo? E um outro ponto também é que eu posso transformar uma substância que não é tóxica em tóxica. E isso a gente até estuda em toxicologia. Então, existem algumas substâncias que, teoricamente, elas são inócuas, né? Elas não fariam mal para você. Só que a partir do momento que ela passa pelo fígado e existe uma conjugação nela, ela passa a ter afinidade por algumas partes do seu corpo, em algumas células, e aí isso causa um dano. Então, não esqueça disso, certo? Então, são 3 pontos que a gente tem que colocar. A inativação desse fármaco para ser eliminado, a ativação do profármaco, isso vocês não esqueçam, e uma toxicidade. Então, eu posso tornar uma substância mais tóxica, ok? A reação da fase 2. Então, a gente vai agora passando pela fase 1, certo? Então, a gente mudou essa conformação e não resolveu, né? Esse fármaco não foi eliminado. O que a gente vai fazer? A gente vai pouco mais a fundo, vamos passar ele na segunda fase. Outra coisa, aqui não é fila de pão, né? Assim, não, nossa, peraí que eu vou ver qual a fila tá menor pra eu passar. Não é fila de pão, vou passar no pão, depois eu pego o queijo. As coisas não funcionam assim no corpo, entendeu? Não é assim, devagar e calma, vou passar ali, vou ver se eu faço a função, depois... Não, as coisas são muito rápidas, entendeu? Acontecem de uma forma muito rápida. Então, não, a gente estuda didaticamente assim, mas não é assim, né? A velocidade 1 do CREO, não é desse jeito. Então, agora a gente, a fase 1 não fez a função, né? Não conseguiu eliminar esse fármaco, então a gente vai para a fase 2. Quando a gente fala da fase 2, a gente fala da conjugação, lembra disso? Da pegar na mão e levar. E a gente tem 3
Principais substratos que podem fazer isso. A gente vai falar do ácido glucurônico, do ácido acético. Opa, que eu vou ler em espanhol. Glucurônico, acético e sulfúrico. São 3 ácidos principais aí que vão agir nessa parte de pegar na mão e carregar para fora. E aí a gente chama disso de conjugação. Lembra que da mesma forma que a gente falou da fase 1, a gente pode ter uma conjugação que vai inativar o seu fármaco e uma conjugação que vai ativar o seu fármaco. Lembra disso. Cuidado para na hora da prova, de uma pergunta, que seja onde for, cuidado para não pensar que essas coisas só inativam, porque isso pode tornar tóxico. Por uma biotransformação, você pode matar uma pessoa. Então, cuidado na hora de colocar isso nas provas, tá? Aquela fala, ela deu uma via metabólica aqui nos slides dela, né? Depois vocês vão dar uma olhada nisso. E aí ela até fala da questão da fase 1 e fase 2. E aí elas se convertem juntas para você eliminar esse fármaco de alguma forma. E você pode eliminar ele ou pela respiração, ou pela urina, ou pelas fezes, que é o mais comum. Ou pela urina é mais comum, mas pelas fezes você pode eliminar também. Aí ela fala do sistema oxidativo do microsoma hepático. O que a gente falou? Qual que é o órgão mais comum? O fígado, certo? Então, quando a gente fala do fígado, a gente vai ter os microsomas lá que ficam no retículo endoplasmático liso. Lembra disso? Que são aquelas bolsinhas que tem as enzimas dentro. E aí, lá também a gente vai ter as monooxigenasas. Lembra que quando a gente fala asas no fim, a gente está falando de enzimas, certo? Então, toda vez que você vê algum nomezinho que tenha asas no fim, fica a dica. Você está falando de uma enzima. Qual que é a função da enzima? Fazer uma catálise, fazer uma quebra, mudar de alguma forma a sua substância. Então, sempre associa. Vi lá, oxigenasa. Eu acho que é uma enzima que quebra oxigênio. Lembra que o asa vai te trazer a quebra do seu nome primeiro, sabe? Assim, conjuga a palavra. Então, oxigenasa. Eu quebro algum oxigênio. E aí, são todos assim. Então, já fica a dica para você, quando você for estudar. Então, ela fala, né, que a oxigenasa metaboliza substratos mediante a incorporação de um átomo de um oxigênio na molécula. Então, o que acontece? Uma forma de biotransformação é você pegar um oxigênio e agregar na sua molécula. E aí você vai mostrar para o seu corpo que você precisa reagir, que precisa ter uma reação ali. Isso é uma forma de sinalizar, digamos assim. E isso acontece aonde? Um dos locais que acontece é nesse microsoma do fígado. Essa agregação, né, desse oxigênio nessa molécula. Quando acontece isso, a gente vai usar uma enzima, que ela fala do NADPH. Olham lá no slide, porque assim eu não mostrando o esqueminha pra vocês, fica ruim, tem um esqueminha lá. Mas ela não vai cobrar esse esquema, então assim, é só pra vocês entenderem que existe como que acontece a quebra, a partir de como é a sequência dessa quebra, sabe? Então, o que é mais importante vocês saberem? Existe um fármaco que eu vou ligar um oxigênio e isso vai fazer com que eu faça uma reação de quebra. E aí, quando eu quebro, eu libero água, tornando essa molécula mais polar para ser excretada. Bora pra frente. Lembra da P450? P450, tem que saber. Ela não faz só a função de agir em fármaco, ela tem um monte de função, certo? E dentro dessa quantidade de função que ela faz, ela vai tornar um fármaco que é muito lipossolúvel, em menos lipossolúvel, em mais hidrossolúvel, para ser eliminado. Isso é extremamente importante para isso, tá? Isso não pode esquecer, porque ela vai te perguntar. Lembra? Mono... Fugiu. Eu só falo mono, eu falo mal porque é costume falar mal, né? E aí a gente fala mono... Putz, fugiu o nome da minha cabeça agora. Enfim, E aí é uma enzima, né? Lembra que vai agir lá na mitocôndria e ela vai mexer nos neurotransmissores, lembra? Então, isso é uma enzima muito importante. Quando a gente for trabalhar em barbitúrico, em medicamentos que agem mais no cérebro, a gente vai falar bastante da MAO. E aí, a outra é a P450, que é quando a gente vai fazer essa transformação de fármacos muito lipossolúveis. Ela tem essa função principalmente. Essas monooxigenases, elas são as primeiras, sabe? Elas agem primeiro. Elas vão transformar esse fármaco em primeira mão. Elas são a primeira linha de defesa, digamos assim. Entrou alguma coisa que é tóxica, por exemplo. Nossa, entrou um pesticida ou alguma coisa muito, muito tóxica. Ela é a primeira linha de tentar inativar isso para você não morrer intoxicado. É nosso primeiro caminho.
Depois, outras enzimas vão vindo e agindo junto pra gente tentar liberar esse fármaco de alguma forma. Um ponto importante, pensem que o seu corpo, ele não reconhece o fármaco, tá? Ele sempre vai achar que o seu fármaco é um corpo estranho. Não faz parte do seu fisiológico, ele não é comum para você, para o seu corpo, ele não reconhece essa molécula. Então, de qualquer forma, uma hora ele vai agir, ele vai tentar liberar isso de alguma forma, entendeu? Então, a tendência é sempre eliminar, sempre eliminar. Aqui eu já falei. Aqui, que ela tinha falado, lembra? Que a gente, vou até repetir aqui, só para vocês que estiverem seguindo o slide, oxidação. Quais são as 3 formas da gente ter monamina oxidase? É isso, amino fugiu da minha cabeça. É mal, né? Então, a maioria das vezes que vocês vão ler é mal. Mal, e a gente vive falando de mal na vida. E é MAO, é o que é mais comum a gente falar. Então, lá na fase 1 a gente vai ter 3 formas, certo? Oxidação, redução, hidrólise, certo? Então, isso vocês têm que lembrar disso daí. Na reação de conjugação, que é a fase 2, a gente vai ter as transferasas, que são as enzimas que fazem... O que elas fazem? Isso é importante saber. Na conjugação, qual que é a função de uma enzima? Ela faz com que exista uma reação entre o seu fármaco e a sua molécula que você quer conjugar. Entende? Porque eles não vão simplesmente dar a mão. Ah, nossa, que feliz e contente, me dá a mão aqui. Não. Tem que existir uma enzima que faça essa reação, que facilite essa junção. Tudo no corpo é assim. Tudo existe a partir de reação química. Ninguém dá a mão e sai andando. Não funciona desse jeito. Existe uma enzima que junta, que age, né, pra fazer uma ligação, para interligar, entendeu? Para fazer uma ponte ali. E aí a gente vai falar das glucoronitransferases. É que aqui tem espanhol, aí na hora que eu vou falar em português eu dou uma engasgada. Então, quando a gente fala de transferasa, né? Então, assim, uma asa, é uma enzima que age juntando o ácido glucurônico com o seu fármaco, que é uma forma de inativar ele. E assim a gente vai ter outras, que nem o ácido sulfúrico, o ácido acético, que vai fazer uma acetilação. Então, essas formas de conjugação, essas formas de enzimas, essas formas de biotransformação são através de uma enzima que junta esse fármaco com esse outro composto para tentar eliminar. Uma coisa importante de uma enzima que ela coloca lá pra gente, certo? Isso sabe por que é importante? Porque existem algumas ações que envolvem isso. Essa principalmente no fígado, então ela fala da síntese de um ácido uridine de fosfato glucorônico, que a gente vai usar pelo UDPGA, que é a sigla mais comum da gente utilizar. E isso é uma enzima que faz esse processo todo de interligação entre moléculas. Então, lembrem disso, eu preciso de uma enzima para juntar esse fármaco com uma outra molécula. Não se junta assim fácil. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer com que esses compostos deixem de ser lipossolúveis e passem a ser hidrossolúveis para ser eliminado. Lembra disso? O que acontece? Existem alguns fármacos que eles podem ser utilizados para você eliminar, por exemplo, você tem constipação, você está constipado, né? Então, você não consegue ir ao banheiro, né? Tem um bolo fecal formado por falta de água, né? Então, o que acontece? Essa molécula faz com que você retenha mais água, porque ela é hidrossolúvel, então ela vai chamar a água, fala, minha amiga, bora, vamos comigo que eu tô precisando de você. Então, ela junta com essa água e vai pro intestino. E isso faz com que você amoleça essas fezes, né? Você facilite a eliminação dessas fezes. Então, uma das funções também dessa UDPGA é fazer com que que você traga a água para dentro do intestino, entende? Então, além da biotransformação do lipossolúvel pro hidrossolúvel, ela vai ser mais afim da água, e isso facilita. Então, algumas ações de medicamento dessa forma, para vocês entenderem que não é só uma questão de você pegar, transformar e eliminar. Você pode usar isso a seu favor, você pode usar isso a favor do seu corpo. A acetilação, aqui, como que acontece a acetilação? A acetilação, você vai pegar um radical, então você tem, o que é um radical? Vou fazer um resumo rapidinho. Quando a gente tem uma molécula e a gente coloca uma parte, um composto, né? Um radical seria, por exemplo, um hidrogênio, um carbono com hidrogênio. Eu vou ter um carbono com hidrogênio que liga nessa molécula.
Então, isso é um radical, sabe? É uma parte São dois átomos que fazem uma parte junta, né? Como se fosse uma... Sabe quando você faz uma empadinha e aí você quer saber como que é... Se é de frango, se é de carne, aí você coloca uma bolinha em cima? Então, é isso. É um radical que você vai lá e junta por uma forma de você mostrar, pra você diferenciar aquilo de alguma forma. É isso. Ficou, acho que, mais claro dessa forma. Então, o radical lembra disso, da bolinha na empada. Você pega essa bolinha e coloca na empada, você mostra, você diferencia aquela empada de alguma forma. Então, toda vez que você fala que existe uma incorporação de um radical, significa que você está incorporando uma bolinha para mostrar para o corpo que existe alguma coisa ali que ele precisa mudar, né? Ou chamar atenção de alguma forma. E a acilação é uma dessas formas, sabe? É você incorporar um radical acilo nessa molécula e aí ela vai deixar de fazer alguma função, ela vai ficar mais hidrossolúvel, ela vai mudar essa conformação. Beleza? Lembra disso. Não é para esquecer mais, né? Por favor. Agora é uma questão que a gente já tá finalizando, tá terminando, e eu preciso que vocês saibam disso categoricamente. E aí eu quero que vocês entrem disso, porque eu sempre falo o que pra vocês? O que eu mais bato na tecla? Eu preciso que vocês entendam de interação medicamentosa. Por quê? Porque é uma das coisas que mais mata paciente. O médico... Aí vão falar assim, mas o médico não perguntou se ele tomava algum medicamento. Ótimo, o médico não perguntou, verdade. E aí você quer esse médico? Esse. Que não pergunta, que se matar, morreu na casa, não tem nada a ver com isso. Aí não tem por que estar numa aula aqui e querendo aprender de acordo com o que fazem errado. O que eu tô aqui, a minha função aqui é mostrar pra vocês serem os melhores médicos do mundo. Que vocês não matem o paciente de vocês, que vocês se importem com uma pessoa. É o que eu sempre falo isso, né? Se importem com uma pessoa, com uma única. Porque é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o irmão de alguém. Então, mas não precisa, o cara não perguntou. Ótimo, ele não perguntou. Se é isso que você quer ter de experiência na sua vida, se é isso que você quer seguir como exemplo na sua vida, ótimo. Mas eu não acho que é essa a função. Entende? O que a gente tem que fazer aqui é ser o melhor. Ser o melhor. E aí, para isso, a gente tem que perguntar. E pra gente perguntar, que adianta perguntar se eu não sei? Nossa, é verdade, ele toma tal medicamento, uma lista de medicamentos. Não entendo nada de interação medicamentosa. Então ótimo, seja o médico que você quer ser. Eu pretendo ser a melhor médica e eu quero que vocês que estão aqui comigo sejam tão bons quanto. Ou melhores ainda. Então vamos focar em questão de interação medicamentosa. Que isso é importante, a maioria dos médicos realmente não dá importância. Porque depois que morreu, meu filho, é um a menos no mundo. Porque não é mãe e pai dele. E aí quando a gente fala... Por que eu falo isso? Porque existem alguns medicamentos que vão agir diretamente nas enzimas. Fazendo o quê? Ou aumentando a função dessas enzimas. Lembra que até aqui tá tudo claro, né? A gente entendeu que as enzimas fazem o quê? Agem juntando esses compostos, né? Então, a enzima, tanto para juntar compostos como para quebrar em compostos, ela faz isso. A enzima faz a catálise. Então, o que acontece? Quando você faz uma indução enzimática, pensa comigo, hein? Vou pensar e vocês me respondem, eu vou esperar o delay, tá? Pensa comigo. Eu tenho um fármaco que ele induz a enzima que quebra uma molécula. Se eu faço a indução de uma enzima, por exemplo, de conjugação que torna a minha molécula menos lipossolúvel. Então, pensa comigo, eu tenho um fármaco, né, que induz a ação da minha enzima, que deixa o meu fármaco mais hidrossolúvel. O que vai acontecer? Me diz. O que vai acontecer? Eu tenho são 2 fármacos que eu tomei, certo? Esse fármaco ele vai ser eliminado através de uma enzima, certo? Por quê? Porque ele vai ser conjugado, ele vai ser biotransformado e vai ser mais hidrossolúvel para ser eliminado, certo? Se eu tomo outro fármaco que induz a ação dessa enzima, que faz com que essa enzima trabalhe mais, o que vai acontecer com esse primeiro fármaco que eu tô tomando? Ele vai ser mais ativo ou menos ativo? O que vocês acham? Cadê o delay? Vou explicar de novo, porque isso é uma coisa que vocês precisam entender.
ele vai ser excretado mais rápido, exatamente, ele vai ser excretado mais rápido. E o que acontece? Então eu tô perdendo a função do meu fármaco, eu tô perdendo... Pra que eu tô tomando esse fármaco? Então vamos supor, vamos fazer uma suposição, certo? Que eu tô tomando esse fármaco porque eu sou hipertenso, certo? Se eu tô tomando esse fármaco mais pra hipertensão, ele age de uma forma, ótimo, tá controlando a minha pressão, certo? E aí ele tem um tempo de ação. Se eu tomo outro fármaco que faz com que a enzima que quebra ele haja mais rapidamente, o que eu vou fazer? Eu vou perder a função desse meu fármaco de antihipertensivo, certo? E aí, o que acontece? Provavelmente essa pessoa vai voltar falando o quê? Que a pressão dela subiu, né? Ela não tá fazendo efeito. Então, existem um fator uma consequência muito importante. Ela pode fazer o quê? Simplesmente tomar 2, porque a gente sabe o que acontece. Não tá fazendo efeito. E ela não sabe por quê. Ou ela acha que aquele medicamento não faz mais efeito. Ela vai lá pro vizinho e pergunta, moço, qual que você toma? Porque esse aqui que o médico me deu não presta. Né? Então, olha a consequência que você pode gerar simplesmente por não entender a função dos medicamentos que você está dando pro seu paciente. Então, assim, isso é muito grave, isso é muito crítico, entende? Você precisa entender o que está acontecendo com o seu paciente. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu tanto bato na tecla da gente entender quais são as vias, quais são as interações. Isso é importante. Para você ser um bom médico, para você fazer valer a pena o seu paciente, você tem que fazer isso com ele. Então, a gente vai ter... Aí a gente entra em 2 fatores. A indução enzimática, do mesmo jeito que eu posso fazer com que esse fármaco perca a função dele mais rápida, eu também posso fazer o quê? Uma inativação enzimática. Eu posso diminuir a função desse fármaco, ou dessa enzima. Que vai fazer com que o corpo se mantenha, ou com que esse fármaco fique mais tempo no corpo. Se eu dou uma dose para ele e ele funciona nessa dose, se eu diminuir a ação da enzima que elimina esse fármaco, ele vai ficar mais tempo circulante. O que eu posso ter uma hipotensão, eu posso ter uma hipoglicemia, eu posso ter um milhão de fatores, certo? E aí, ótimo, pode acontecer de precisar? Pode acontecer da gente ter que dar 2 fármacos, mas é uma pessoa que está internada, é uma pessoa que você vai fazer a regulação da quantidade de fármaco ali, você está acompanhando ela, né? Então é uma outra questão. Agora o que eu tô falando é a questão da gente de trazer esse paciente pra gente, simplesmente não perguntar, ou a pergunta e não sabe, né? Que coisa, que adianta você ter uma lista de fármacos e não saber como eles interagem, e não entender os efeitos colaterais mais comuns desse paciente. Então, se ele se ele dá uma tosse, se ele dá uma diarreia, se ele pode dar algum efeito colateral muito comum, ou mais comum, digamos assim, e que você não avisa o seu paciente. Então, você tem que avisar o efeito colateral que ele pode ter. Não é para assustar o paciente, né? Mas os mais comuns, pelo menos. Uma tosse, uma dor de cabeça. Então, assim, alguns medicamentos são bem categóricos, eles podem dar isso. E você avisa o seu paciente, olha, senhora, eu tô dando esse medicamento para você, e aí você pode ter uma tosse por um tempo. Se por acaso você tiver, você volta aqui, a gente volta, a gente regula a sua dose, ou muda a sua medicação. Então, e tem alguns medicamentos também que depois de, por exemplo, você dá durante 15 dias. 15 dias ele passa a diminuir o efeito dele. Pelo próprio corpo, lembra que a gente falou que os fármacos, eles imaginam, o corpo não reconhece os fármacos, então ele aprende a eliminar esses fármacos mais rápido também, alguns. Então essa dose que você começou, ela não vai mais fazer efeito. Então daqui a 15 dias você vai ter que readequar essa dose. Isso também tem que ser avisado do paciente. Porque se ele falar, 15 dias foi bom, agora não presta. E aí, ou ele desiste do seu tratamento, ou ele fala que você é ruim. Então assim, sabe, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu voltar aqui, Eduardo, você perguntou aqui, o que vai embora pelo rim? Os fármacos, a partir do momento que ele vai ser biotransformado e ele se torna mais afim, né? Menos hidrossolúvel, sim, ele pode ser eliminado pelo rim. Tem várias formas de eliminação. A maioria, e o mais comum, é pelo rim, mas você pode ser eliminado pelas fezes, alguns se tornam mais voláteis e elimina pelo pulmão, enfim, tem algumas formas e aí é muito característico de cada fármaco. Bom, o que eu queria falar com vocês aqui é isso. Eu espero realmente que tenha ficado claro, espero que tenha sido muito proveitoso para quem tá aqui. Eu sempre falo na ideia de querer ajudar e se tiver... era a minha pergunta? Se vai ser eliminado mais rápido? Sim, com certeza. Ele vai ser eliminado, naquele momento, ele vai ser eliminado mais rápido, né? E aí vai embora, e aí a gente vai ficar sem vai diminuir essa dose, que nem a gente tá falando. Mais alguma dúvida? Bom, eu vou deixar uma caixinha de pergunta de qualquer forma, se ficou alguma dúvida, o que eu puder ajudar. Vocês sabem que eu sou... Cara, eu tento fazer o meu máximo, que minha vida é louca pra quem me segue aí. Mas
Mas eu sempre tô disponível, que eu puder. Eu sei que tem muita gente me chamando no direct, porque eu preciso arrumar minha agenda, gente. Eu juro que eu vou, eu vou tentar arrumar minha agenda. E aí eu vou mandando lá pra vocês no, nos stories, tá bom? Obrigada mesmo por estar aqui, ó. Foi mais de um, viu? Pra quem tava falando ontem. Tchau, um beijão.